Depressão não é uma única coisa, é um conjunto de transtornos e entender isso é muito importante para que você tenha um tratamento de sucesso. Vou citar nesse vídeo todos os 8 transtornos depressivos, mas já vale a pena entender que todos eles têm como característica em comum um humor irritável, vazio ou triste, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam demais a vida de uma pessoa. O primeiro é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse é um tipo de transtorno depressivo que vai aparecer em crianças até 12 anos de idade. Ele tem a apresentação de irritabilidade persistente e episódios frequentes de descontrole comportamental extremo. Junto com esses sintomas virá o humor irritável ou zangado, isso na maior parte dos dias e que é observável por outras pessoas, geralmente pelos pais, professores, cuidadores. Duas coisas importantes é entender que o diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez em crianças menores de 6 anos de idade e também não deve ser feito em pessoas maiores de 18 anos de idade, certo? Então, é realmente bem específico para crianças até 12 anos de idade. Ele também se difere do transtorno de oposição desafiante, do explosivo intermitente e também do transtorno bipolar. Então, cabe ao clínico, ao psicólogo, fazer essa avaliação de maneira adequada. O segundo é o transtorno depressivo maior. Ele representa a forma mais clássica da depressão. A duração média dele é de 2 semanas, tá? Um episódio de 2 semanas já caracteriza o transtorno depressivo maior. E geralmente no transtorno depressivo maior, entre um episódio e outro, existe uma remissão significativa dos sintomas, uma remissão interepisódica. Entre um episódio e outro episódio, vai haver ou a remissão completa ou uma diminuição bem significativa dos sintomas. Nesse caso, a atenção especial aqui precisa ser dada ao luto, tá? Para poder diferenciar muito bem de um quadro depressivo maior de um luto. Isso também é muito importante que o psicólogo preste bastante atenção para fazer essa diferenciação. A terceira forma dos transtornos depressivos é o transtorno disfórico pré-menstrual. Ele responde muito bem ao tratamento. Os sintomas aparecem antes da ovulação e remitem depois que a menstruação ela chega. Então, uma semana antes, a mulher ela já começa a sentir esses sintomas de uma maneira significativa. Após o início da menstruação, os sintomas começam a melhorar e quando a menstruação vai embora, geralmente esses sintomas também já foram praticamente embora. Se persistir alguma coisa muito leve. Então, nesse caso, os sintomas da depressão aparecem especificamente durante esse período menstrual. E aí, passou esse período, a mulher fica bem, mas quando retoma o período menstrual, os sintomas voltam de novo. É uma depressão que ocorre durante o período menstrual. Também é bem importante fazer uma diferenciação entre uma TPM e o quadro de fato ali do transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, você já está se identificando com algum tipo desses transtornos depressivos aqui, vai fazendo anotações, mas fica comigo até o finalzinho, porque ainda faltam 5, tá certo? Eu passei agora para te pedir seu like nesse vídeo, por gentileza, e também pedir para você se inscrever se você precisa de ajuda para lidar com a depressão. Então, se inscreve e deixa o seu like. Agora, vamos continuar. O quarto tipo é o transtorno depressivo persistente.
Antigamente ele era chamado de distimia, tá? Mas hoje, no DSM-5-TR, ele é chamado de transtorno depressivo persistente. No DSM-5 também já era dessa forma. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um quadro crônico. Então, essa depressão, ela persiste por pelo menos 2 anos. Então, até 1 ano e 11 meses e um pouquinho, a gente ainda está falando de um quadro de transtorno depressivo maior. Agora, se nós estamos falando de um quadro que fecha 2 anos, a pessoa com aquela depressão, e aí passa desse tempo, não existe remissão significativa dos sintomas, não existe mudança significativa, nós estamos falando do transtorno depressivo persistente. Ele costuma ser um pouco mais complexo, mais difícil realmente de apresentar uma remissão completa dos sintomas, mas também o tratamento em TCC, assim como para todos os outros, é extremamente eficaz, tá? Vale dizer que para adultos, o transtorno depressivo persistente ele vai ser diagnosticado com pelo menos 2 anos, mas em caso de criança, ele vai ser diagnosticado com pelo menos 1 ano. Então, se os sintomas têm persistido na criança por pelo menos 1 ano, a gente já pode falar em transtorno depressivo persistente, que é a depressão crônica, tá certo? O quinto é o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Nesse caso, o quadro depressivo ele é desencadeado por uso de substâncias, as mais diversas substâncias, desde um álcool, desde o uso de um medicamento. É muito importante que essa avaliação seja feita pelo psicólogo para entender que há um demarcador do início do quadro depressivo que está completamente associado ao uso dessas substâncias, tá certo? Então, precisa também ser feita uma avaliação muito importante para perceber que não tem um outro motivo, digamos assim, para ter iniciado esse quadro depressivo, mas foi a partir do uso daquele medicamento, daquela substância. Então, é muito importante fazer essa diferenciação também. O sexto é o transtorno depressivo devido a outra condição médica. Como que é isso, Psi? É quando, a partir de achados laboratoriais, a partir de uma história de vida, é percebido que a depressão começou a fazer parte da vida do indivíduo por causa de determinadas doenças ou síndromes. Então, por exemplo, hipotiroidismo, casos de AVC, lesão cerebral. Então, é bem importante também fazer essa diferenciação. Alguns medicamentos utilizados para tratar determinadas condições médicas também podem desencadear a depressão. Então, de novo, é muito importante que o seu psicólogo saiba fazer essa boa diferenciação. Se está relacionado à condição médica ou se está relacionado à substância específica que você está fazendo uso, tá bom? O sétimo chama-se outro transtorno depressivo especificado. É quando a apresentação dos sintomas não consegue se encaixar completamente em nenhum dos transtornos anteriormente citados, tá bom? Então, quando o profissional percebe que existe um quadro depressivo, mas não se encaixa em nenhum outro daqueles transtornos que eu já citei, e ele consegue dizer para você especificamente por que não se encaixa, então é outro transtorno depressivo especificado. Os motivos podem ser desde uma depressão breve recorrente, um episódio depressivo de curta duração, cerca de 4 a 13 dias, ou episódios depressivos com sintomas insuficientes, tá? Eu não vou discorrer sobre eles 3, mas se você ficou curioso para saber como funcionam, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um outro vídeo falando sobre esse assunto. O oitavo é o transtorno depressivo não especificado, então também a apresentação de um quadro depressivo em que o psicólogo ele não sabe dizer especificamente por que
não se encaixa nos outros transtornos que eu já citei, certo? Então, pode ser porque ele não tem informações suficientes ou porque, por algum motivo, ele escolheu não especificar. Em salas de emergência, por exemplo, isso geralmente vai acontecer. O psicólogo ele chega ali, ele faz uma abordagem rápida, ele não tem muitas informações para passar para você baseado em sua história de vida, não dá para fazer aquele apanhado como funciona de uma maneira mais profunda a partir de um acompanhamento psicológico. Em resumo, o que diferencia todos esses transtornos é o momento que você está vivendo, a etiologia presumida pelo psicólogo a partir das avaliações e também a duração. Então, como eu já citei, por exemplo, no disfórico pré-menstrual é um tempo curto, ali apenas durante o período menstrual. No depressivo maior é o mínimo de 2 semanas. No transtorno depressivo persistente, que era a distimia, a gente vai ter pelo menos 2 anos. Então, essas coisas vão diferenciando e o profissional de psicologia bem informado, ele vai conseguir dizer para você exatamente qual é o quadro depressivo que você está enfrentando. Isso é muito importante, vai contribuir demais para o avanço do seu tratamento, saber de onde está vindo, o que precisa realmente ser feito, e aí o psicólogo ele consegue conduzir de uma maneira ainda mais eficaz o seu tratamento. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você precisa de ajuda para lidar com a depressão. Se cuide!